Bom dia, meus amados. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça, o amor, a paz, a misericórdia, a bondade do nosso Deus seja sobre nós, hoje e para todo sempre. Nós queremos já cumprimentar aí a todos que estão conosco nesta audiência, nessa transmissão. Queremos agradecer aí a sua audiência na nossa página do Facebook. Queremos saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana aqui de Catanduva, os irmãos de outras cidades que também são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, de outras denominações. Essa transmissão ela visa trazer a palavra de Deus, edificação para o nosso coração, força nesse tempo que nós estamos vivenciando. Precisamos da graça de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, da iluminação de Deus para caminharmos firmes, para caminharmos de forma abençoada pelo Senhor. Eu quero saudar aqui todos os nossos queridos. Quero saudar a nossa irmã Dina Dias, de Itapeva, a Eliane Squisiane, que está em Londres, o Estevam Beraldo, Deus abençoe, a Cássia Cecília, que está aqui em Catanduva, o Adriano Padilha, que está em Pindorama, Lindomar Pinto, que está em Jaú. Quero saudar a todos vocês em nome de Jesus. Quero saudar também aqui aqueles que estão entrando na minha sala de vídeo, na minha página pessoal. Temos aqui o Estevam Beraldo, a Cecília Nogueira, o Paulo Tonello, o Matheus Cavalari. Todos vocês são muito bem-vindos nesta manhã. E nós queremos orar e quero convidar você a orar juntamente comigo nesse momento por esta transmissão. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Deus e eterno Pai, Tu és tremendo em glória, em poder, em majestade. A Tua misericórdia, Pai, as Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Ó Deus, e nessa manhã, nós iniciamos nosso dia, Senhor, na Tua presença e invocamos, ó Deus, a Tua graça, Pai, sobre cada telespectador, sobre cada irmão, sobre cada irmã que está assistindo agora esta transmissão. Eu te peço, ó Deus, que Tu estendas as Tuas mãos para abençoar, para fortalecer, para perdoar pecados, para sarar feridas, para nos guardar de todo e qualquer mal. Ó Deus, dirige esta transmissão, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre mim, sobre os meus amados irmãos e irmãs que estão agora, Senhor, ó Pai, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai, da nossa cidade, tem misericórdia, Deus, do nosso país, tem misericórdia, Senhor, do nosso planeta. Ó Deus, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda cumprimentar a Âria Moraes. Bom dia, Âria, seja bem-vinda. Elizabeth Dominici. Quero comentar também a Sônia. Bom dia, Sônia. A Hilda Casadori. Bom dia, Hilda, Deus abençoe. O Jean Bonfim, que está conosco. O Ivan Darini. Uma alegria ter vocês aqui na nossa transmissão ao vivo. Também nossa irmã querida Miriam Helena Montosa. Deus abençoe, Miriam. Deus abençoe sua vida. Luciana Bernardo. Agnaldo Duarte Faria. Maria Isabel Barbosa. Um prazer ter a sua companhia nesta manhã. Começar o dia na presença de Deus é maravilhoso e um privilégio para nós podermos clamar pelo nosso Deus. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus, quero convidar você. Nós vamos meditar agora. Na verdade, nós vamos ler e depois nós teremos um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero ler em Jeremias, profeta Jeremias,
Profeta Jeremias, capítulo de número 29. Versículos de 1. Aliás, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Jeremias, capítulo 29, versículos 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles, em meu nome, eu não vos enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui. Meus amados, nosso Deus, Ele é misericordioso. Nosso Deus, Ele quer andar com o seu povo, Ele quer salvar o seu povo e Ele quer se relacionar com o seu povo. Uma das características de Deus é que Deus, Ele é imanente. E o que significa a imanência de Deus? É que Deus quer se relacionar com a sua criação. Porque se Deus não quisesse se relacionar com a sua criação, jamais poderíamos ter acesso a Ele. E o texto aqui demonstra isso. E não somente a misericórdia de Deus e a imanência de Deus, mas como demonstra também a missão de Deus. E Deus, como Deus missionário que quer salvar o seu povo dos seus pecados, Ele manda palavras em direção ao seu povo aonde eles estiverem. E Deus vem ao encontro do seu povo aonde eles estão. É interessante isso porque Deus, Ele procurou Adão, Ele fez uma promessa para Adão,
E no decorrer da história, ele sempre procura os filhos de Adão, aqueles que foram contaminados pelo pecado e aqueles que, mesmo rebeldes a Deus, Deus sempre procura a sua criação e Deus sempre procura o seu povo para redimi-los, para salvá-los. E Jeremias 29 é um texto maravilhoso que revela isso, Deus procurando o seu povo lá na Babilônia. Eles foram desterrados, eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles foram levados por causa do pecado. O juízo de Deus veio sobre o seu povo por causa do pecado deles, pelo pecado da idolatria, porque eles trocaram Deus, eles deixaram de servir a Deus, por causa de outros pecados sociais. Eles oprimiam o mais fraco, eles negociavam debaixo da mesa, corria bilhetes, e eles manipulavam e eles comandavam, fazendo tudo aquilo que Deus reprovava. Mas Deus assim não desiste do seu povo. E lá na Babilônia, Deus então dá algumas orientações para o que o povo deve fazer. Então, Deus começa falando com a liderança e Deus começa falando com todo o povo. E Deus fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus fala para o seu povo que eles devem ter uma postura proativa, positiva e produtiva. Deus fala para o seu povo que mesmo levados cativos, mesmo em outra terra, mesmo sob o domínio de um outro rei, agora o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é que lidera eles. Então Deus fala com eles: sejam proativos, sejam positivos e sejam produtivos. Ações como estas, palavras como estas, nos motivam nesses dias que estamos vivendo. Palavras como estas nos inspiram, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos também ser proativos, positivos e produtivos. Proativos, positivos e produtivos. A Bíblia também, a palavra de Deus, Deus manda uma palavra para o seu povo, dizendo: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O povo de Deus ali naquela terra estranha, eles deveriam ser mensageiros de Deus, e deveriam ser pessoas que com discernimento buscassem a paz naquele lugar, buscassem essa relação pacífica e essa postura pacífica. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. É uma relação como um bumerangue. Bumerangue é aquele objeto que a gente joga para frente e ele faz a curva e volta para a gente mesmo. Então, quando Jeremias, inspirado por Deus, fala com o povo de Deus, Deus falando com o seu povo através do profeta, dizendo: procurai a paz da cidade, orai pela paz da cidade, e assim, na paz da cidade, vós tereis paz, porque na sua paz vós tereis paz. Então, isso também nos inspira nesta manhã e inspira sempre a olharmos a cidade que nós estamos, a olharmos o estado que nós estamos, o país que nós estamos, a situação que estamos vivendo, e termos essa postura
de pacificadores, de agentes da paz, de pessoas que querem a paz e procuram a paz e oram pela paz. E assim, ao encontrarmos a paz naquele lugar, nós teremos paz também. Isso é um estímulo para nós. É um estímulo para mim e para você, para procurarmos a paz nesses dias, para sermos ministros da paz, servos da paz, para sermos intercessores pela paz. E assim, na paz que estivermos ou que encontrarmos na cidade, nós teremos a paz também. Mas a palavra de Deus continua. Deus, ele então reprova os falsos profetas, os enganadores, aqueles que falam em nome de Deus, mas não foram enviados por Deus. Querem contornar a situação. E os falsos profetas profetizavam que o povo de Deus iria voltar rapidamente para Jerusalém, para Israel. E a palavra de Deus não, é que eles iriam ficar ali 70 anos. Não era que eles iam voltar rapidinho. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser distorcida. A palavra de Deus, ela não pode ser manipulada segundo a nossa vontade, segundo a vontade humana. A palavra de Deus, ela tem que ser ministrada de acordo com a direção de Deus e com a vontade, e de acordo com a vontade de Deus. Deus tem um propósito na sua palavra. E a palavra de Deus para nós nesse texto aqui, em relação a esse assunto dos falsos profetas, é que nós possamos ouvir a Deus ao invés de ouvir os homens. Mesmo que sejam as nossas vozes interiores, nós possamos ouvir, em primeiro lugar, a voz de Deus e não as nossas vozes. Que se o pastor Benoni estiver pregando uma palavra que não está de acordo com a vontade de Deus, não fique com o pastor Benoni, fique com a palavra de Deus. Nós devemos ter sempre esse discernimento e esse entendimento. Mesmo que a palavra de Deus seja dura, mesmo que a palavra de Deus ela seja assim desafiadora, confrontante, mesmo que ela seja totalmente contrária à nossa própria vontade, mas se é a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para nos iluminar, ela é poderosa para nos proteger, ela é poderosa para nos guiar, ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para nos transformar. Então, é a palavra de Deus e não a palavra do homem, e não a nossa palavra, é a palavra de Deus que deve ser dita, pregada, ouvida, praticada e vivenciada. Há muitas vozes no mundo, há muitas vozes, mas existe a voz de Deus revelada na sua palavra. E nós precisamos ouvir essa voz a cada dia e conhecê-la. Por final, o texto fala sobre os pensamentos de Deus. Versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Os pensamentos de Deus para o seu povo são pensamentos de paz e não de mal. E Deus incentiva o seu povo a buscá-lo. Deus, ele quer que o seu povo busque. E aí Deus fala: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, Deus, ele será achado de nós, será achado do seu povo, quando o seu povo buscá-lo com todo o seu coração. E não somente nós seremos encontrados ou vistos por Deus, mas também, como Deus diz, serei achado de vós
diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, que nós possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Que nós possamos, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você, nesse momento, para orar. A orar pelo nosso país, a orar pela nossa família, a orar pela sua família, pela sua vida. E a pedir a Deus, que você possa encontrá-lo, que você possa realmente conhecê-lo, que você possa ouvir a sua voz, e que você possa andar de acordo com a sua palavra. Vamos orar? Vamos orar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos, e após lermos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz, nós queremos, ó Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir, ó Deus, sonda o nosso coração e vê se há algo, Pai nosso, ó Deus, que nos impede de ter uma vida, Deus, integral na Tua presença. Ó Deus, e nos liberte, ó Pai, dos nossos pecados, nos purifique, ó Pai, das nossas iniquidades. Mais uma vez nós te pedimos, ó Deus, derrama sobre nós a Tua misericórdia, Pai, o Teu perdão. Pai, nós confessamos a Ti, Pai, que nós somos pecadores e que carecemos da Tua misericórdia. Ó Deus, e muitas vezes pecamos em pensamentos, em palavras, em ações, ó Deus, e por negligências, mesmo nesse tempo de crise, Pai, mesmo nesse tempo, esse cenário difícil que estamos vivendo, mesmo assim, Pai, continuamos a muitas vezes, ó Pai, durante o dia, a pecar contra Ti, Pai. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes, ó Deus, que deixamos de orar. Pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes que deixamos de buscar a Ti. Pelas vezes, ó Deus, que demos mais ouvidos a nós mesmos. Ó Deus, pelas vezes, ó Deus, que demos ouvidos, ó Deus, à nossa carne, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes, ó Deus, que perdemos a paciência, ó Deus, com os nossos familiares, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Pedimos perdão, ó Deus, por todos os nossos pecados, a começar em mim. Ó Deus, sonda corações e quebra corações e nos modele, ó Pai, e nos faça de novo, nos faça como um vaso nas Tuas mãos, um vaso conforme o Teu coração, um vaso de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, e nós queremos encontrar a Ti. Nós queremos, ó Deus, conhecer ao Senhor, não de ouvir falar, mas nós estamos aqui, Pai, nessa transmissão, com o nosso propósito, ó Pai, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face. E nós, ó Deus, nos prostramos diante de Ti, nós clamamos a Ti, Senhor, vem até nós, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, tira o coração de pedra, dá-nos o coração de carne, tira tudo aquilo que impede, ó Pai, nós conhecermos a Ti verdadeiramente, nós andarmos com o Senhor verdadeiramente, nós ouvirmos a Sua voz de forma plena e praticarmos a Tua palavra. Ó Deus, toque nos nossos irmãos, nossas irmãs, toque no meu coração, ó Deus, que nós possamos ter, ó Deus, essa lucidez espiritual, provinda da Tua graça, Pai, da Tua palavra, da Tua verdade, que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ó Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos, ó Deus, da Tua graça, nós precisamos, ó Deus, do Teu poder, nós precisamos, ó Deus, do Senhor, e por isso nós Te invocamos, por isso nós Te pedimos, ó Deus, encha-nos da Tua presença, seja, ó Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, domine sobre nós, governe os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, ó Deus, governe as nossas vidas, ó Pai, governe a vida de cada um de nós aqui. Nós nos submetemos ao Seu senhorio e nós Te clamamos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, quero cumprimentar aos nossos amados que estão conosco nessa transmissão. Nós cumprimentamos a Karine e o Fábio Gabriel, Deus abençoe. A Vânia Goulart, Vânia, Deus abençoe, um abraço para sua mãe, Dona Nadir, Deus abençoe em nome de Jesus. A Cida Marsola, Fabiana Araújo, obrigado pela audiência. O Ivan Bernardi, muito obrigado pela audiência, meu amado vereador aqui de Catanduva, Deus abençoe. A Valderes Gonçalves, o Olivar Pereira, meu amigo, meu querido irmão, um abraço, reverendo Olivar, um abraço para a sua família, obrigado pela sua sintonia, sua audiência
nos deixa honrados mesmo. A Viliane Matos, obrigado, Viliane, pela sua audiência aqui na nossa transmissão. Também quero cumprimentar Liliane Araújo, está dando aqui a cena na gente, muito bem. A Cássia Cecília, obrigado, Cássia, pela sua companhia. O Luiz Toledo, Andiara Barbosa, obrigado, Andiara, pela sua audiência na nossa transmissão. Um grande abraço, uma satisfação imensa também ter a Aurélia Cabral, nossa irmã Aurélia, nossa irmã Kênia. Muito obrigado pela sua companhia. Cláudia Gussoni Crepaldi, obrigado, Cláudia, pela sua companhia nessa manhã, nessa transmissão. A audiência de vocês me deixam assim muito motivados, a presença de vocês aqui. E o nosso desejo, a nossa motivação é de realmente buscarmos a Deus juntos, é de nesses dias tenebrosos, nesses dias que estamos vivendo assim tantas incertezas, inseguranças, mas nós podemos buscar o Deus vivo e podemos ter a segurança firme que provém do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de aliança, o nosso Deus poderoso. Eu quero tocar um cântico para nosso enlevo espiritual nesta manhã. Continue conosco, continue nessa transmissão. Se você quiser também fazer aí uma sala de vídeo na sua página pessoal do Facebook, isso também é uma ação maravilhosa que pode ser uma multiplicação desta palavra aos seus familiares, aos seus amigos. Eu quero aqui tocar uma canção que tem o tema livre acesso. Nós temos livre acesso a Deus Pai por causa do Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso mediador, aquele que por nos amar veio até aqui para nos salvar. Então eu quero convidar você a juntos ouvirmos essa canção para o nosso enlevo espiritual e para a nossa edificação espiritual. Também para adoração a Deus. Faz em mim, faz em nós o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o
consagramos esse ministério a Ti, Senhor. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui. Tu és o nosso Deus. Os nossos lábios, nossas canções, somente adorarão ao Rei Jesus. Adore conosco esse Rei, em espírito e em verdade. Amém, meus amados irmãos. Essa música é uma música que na minha adolescência, ali na minha juventude, nos dias da minha conversão, como é bom lembrar ali aqueles momentos de acampamentos, de cultos, e lembrar ali aqueles irmãos que entoavam esses hinos ao nosso Deus, esses cânticos de louvor a Deus. Como é gostoso ao meu coração. Esse cântico Livre Acesso, ele é um cântico assim muito marcante na minha história. E eu sempre sou edificado quando eu ouço. Sara as feridas, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Todos nós temos algum tipo de prisão, meus queridos. Todos nós, por mais que nós não sejamos assim, pessoas que vivem no presídio e tal, mas todos nós temos algum tipo de situações que nos prendem. E nós podemos clamar a Deus que conhece todas as coisas, pode todas as coisas, para que Ele realmente possa nos libertar. E nesse tempo de crise, nesse tempo de mensagens assim, terrorizantes, de um cenário que nós nunca experimentamos aqui no Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março. Quarta-feira. Parece que as horas estão passando mais devagar, os dias estão maiores, o tempo está mais lento. Meus irmãos. Tem um pensamento que eu gosto muito que fala assim, que na abundância você vê a quantidade de amigos, mas na escassez você vê a qualidade deles. Na verdade, nós não estamos aqui assim, tendo problemas de relacionamentos individuais, não é isso. Nós estamos tratando de uma situação existencial. Aqui, essa doença, essa pandemia, ela tem provocado em nós um discurso e uma reflexão existencial. O que vai ser das nossas vidas? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com a minha família? E a gente vê essa reflexão e essa pergunta se tornando em angústia, se tornando em desespero. E nós precisamos saber que nesse tempo nós podemos buscar a Deus. Buscar a Deus não somente como um utilitário ou como um analgésico, mas buscar a Deus realmente como filhos que tem um Pai Celeste, que quer relacionar com a gente, que quer realmente nos fazer pessoas livres, que quer quebrar todas as cadeias, todas as correntes. E eu vou passar uma outra música aqui, que também me edifica muito e fala muito ao meu coração. Essa que eu passei, Livre Acesso, se não me engano, do Ministério Koinonia. Acho que nem tem mais esse trabalho, esse ministério, que na década de 90, acho que nos anos 2000, esse ministério foi muito usado por Deus na adoração. E compuseram muitas músicas, muitos cânticos que até hoje são tocados nas igrejas do Senhor Jesus. Agora esse cântico, ele chama Quebra as Cadeias, Quebra as Correntes. E eu quero então convidar você para ouvir esse cântico e pensar nessa letra. E se você tiver assim, o Espírito Santo estiver tocando no seu coração,
com essa transmissão, vai curtindo aí, vai dando aquele joinha, vai dando um coraçãozinho e vai disseminando essa transmissão para os seus amigos, para sua família. Quebra as cadeias. CD Fruto do Espírito. As cadeias. Senhor, Tu levaste sobre si na cruz do Calvário todo o peso que estava sobre nós, nos aliviando para sempre. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz em cada Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Quero agradecer também ao Gleison Begali, que está conosco nessa transmissão. A paz seja sobre você também, Gleison. Também o Longuinho Tomás, Deus abençoe Longuinho. Também a Alana Ravena. Oi, Alana, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença na nossa transmissão. Muito bem, o Claro Nunes, obrigado pela sua audiência na nossa transmissão aqui, meu querido. Também minha tia Helena, meu tio Oswaldo, glória a Deus, obrigado a Jesus por mais um dia. Marta Régia, um grande abraço para você e sua família. Oi, Marta, obrigado pela sua companhia aqui nessa transmissão. Obrigado, Franciane Chaves, pela sua presença, pela sua companhia conosco aqui também. Sergimar Medeiros, Fabiana Araújo, obrigado, Fabiana, pela sua sintonia. Cleides Alves, Rogério Baltazar, obrigado, Maria Alva Freitas, da cidade de São Paulo, obrigado pela sua companhia. José Medeiros, meu querido, obrigado pela sua companhia conosco aqui também. Márcia Freitas, Tereza Bernardes, Selma Bush, obrigado por todos vocês estarem sintonizados conosco aqui na nossa página do Facebook. A Silmara Gomes, o Leandro Capristo,
Elizabeth Dominici, a Kênia Batista. Muito obrigado, Ivan Darini, mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado pela companhia de todos vocês. Meus amados, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Mais um outro texto, nós lemos em Jeremias 29. Eu quero compartilhar agora na carta de Paulo a Romanos, a igreja que estava em Roma, aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Os queridos ouvintes, telespectadores, vocês nos alegram, vocês me deixam alegre, feliz de fato pela sua companhia aqui. E eu gostaria, antes de ler esse texto, nós vamos ler um versículo de Romanos 5:1, de falar da cosmovisão do cristão. E a palavra cosmovisão significa as lentes que nós temos para enxergar a vida. Ou seja, são como se fossem esses meus óculos aqui. Cada pessoa tem cada povo, cada cultura, cada pessoa tem uma sua percepção do mundo e tem uma visão do mundo. E nós, como cristãos, à luz da Palavra de Deus, nós temos também a cosmovisão cristã. E nós, como cristãos reformados, que temos a Bíblia como a única regra de fé e prática, a Bíblia como o alicerce no qual a nossa vida está fundamentada, e é o único alicerce, nós, como cristãos reformados, nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, todo o conjunto de fé que nós precisamos, ela está na Bíblia e ela emana da Bíblia. E toda a nossa prática, todo o nosso comportamento também é basilado, orientado, fundamentado, direcionado pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Então, de acordo com a Palavra de Deus e com toda a revelação de Deus, nós temos uma cosmovisão fundamentada em quatro pilares. O primeiro pilar da nossa cosmovisão é a criação. Que Deus criou todas as coisas do nada. Ele trouxe à existência todas as coisas. Que Deus é o Criador. Então nós cremos na criação e cremos no Criador. Nós cremos que o Criador, Ele criou todas as coisas do nada. Nós não cremos em nenhum outro pensamento, em nenhuma outra posição. Nós cremos na criação. E nós cremos que a criação tem um Criador. E esse Criador, Ele fez tudo do nada, Ele fez tudo de forma perfeita. Aí vem o outro pilar, o segundo pilar desta cosmovisão, que é a queda. Ou seja, Deus, quando criou, Ele criou livremente as pessoas e os anjos, inclusive com a possibilidade da escolha contrária. Eles tinham, de fato, a capacidade de escolher livremente. Eles escolheram contrário a Deus, eles escolheram opostamente a Deus, e porque eles escolheram de forma contrária a Deus, aquela palavra que Deus havia dado, aquele conhecimento que Deus havia deixado, aquela orientação e aquela direção de Deus foi quebrada. E os homens, eles caíram daquele estado original que eles foram criados. Isso se chama queda. Entrou o pecado na história humana, e o pecado ele manchou e ele derrubou o homem da sua posição de perfeição que ele tinha. E essa queda, ela influenciou todo o universo. Ou seja, ela manchou toda a criação de Deus. E os filhos do primeiro casal, toda a sua geração. Então, traz dentro do seu DNA essa queda.
e essa depravação resultante desta queda. Esse é o segundo pilar. O primeiro pilar, a criação. O segundo pilar, a queda. O terceiro pilar da nossa cosmovisão é a redenção. Deus não deixou que a queda, que o pecado fosse a última palavra. Deus prometeu um redentor para restaurar a criação e para salvar o seu povo. E também esse redentor, ele seria pedra angular, pedra de esquina. Aqueles que não tomassem uma decisão e não crescem nele, então permaneceriam sob a sentença da queda. Então a redenção ela veio transformar essa situação da queda. Ela veio pagar o preço do resultado, né, do pecado. O Redentor veio aqui, ele foi prometido para redimir, para salvar, para comprar de novo o povo de Deus, aqueles que foram contaminados pelo pecado. A palavra de Deus fala que o Redentor viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Então o Redentor veio, e veio para trazer redenção, para redimir, para perdoar pecados, e para ligar de novo o pecador que agora está caído. O Redentor veio para novamente nos ligar ao Pai, e nos dar aqui aquela comunhão com o Pai. Então esse é o terceiro pilar. O quarto pilar é a consumação, ou a glorificação. Então nós cremos, a palavra de Deus ela apresenta mesmo um final para a história da humanidade. E essa história, essa finalização da humanidade, ela vai ser literal. E essa consumação ou glorificação que está ali relacionados, marcará o final dessa carreira humana na Terra, e vai iniciar uma nova jornada na eternidade, onde eternamente teremos dois destinos. Um destino junto com Deus, eternamente, que é vida eterna, e a palavra vida significa comunhão. E aí Jesus fala, né, eu sou a vida, aquele que quiser vir ao Pai só vem através de mim. Então Jesus é o Redentor. E aqueles que não creem em Jesus, não creem, mas rejeitam a Cristo, então o destino eterno dessas pessoas é a separação eterna de Deus. E a palavra separação significa morte, são sinônimos. Morte significa separação. E tem 3 tipos de morte. Tem a morte espiritual, que é a primeira, né, que é a separação de Deus. Então, todos os homens naturalmente nascem separados de Deus. Nascem com a sua mente voltada contrária a Deus. As pessoas, todos nós, todos os seres humanos, eles nascem com uma tendência contrária a Deus. E a palavra morte significa separação. Então, separação espiritual, separação de Deus. A segunda morte é a morte física. E aí nós encontramos uma evidência da palavra de Deus, porque a gente vê a morte como uma realidade na história humana. Deus disse lá no Éden que se o homem desobedecesse, entraria a morte, certamente eles morreriam. E então essa morte não é somente uma morte espiritual, mas também é uma morte física. E o que é a morte física? É a separação do corpo com o espírito da pessoa, com a alma da pessoa. O homem é formado de duas partes, a parte material e a parte espiritual. Isso compõe a vida humana. E é claro que nós temos pensamentos, nós temos mente, nós temos coração, nós temos os nossos sentidos, mas basicamente o homem é formado por corpo e alma. E quando acontece a morte física, acontece a separação. O corpo é separado da alma, ou separado do espírito dessa pessoa. Quando no ato da pessoa morrer fisicamente, se ele não tem uma experiência com o Redentor, se ele não creu no Redentor, a palavra de Deus fala que o destino eterno dessa pessoa é a morte eterna, ou seja, separados eternamente de Deus. Mas aqueles que creem em Jesus
Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Cristo veio, vocês lembram, vocês sabem a história muito bem, ele não teve nem casa para nascer. O Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Criador, ele não encontrou lugar para nascer, nasceu junto com os animais. Mas a vida dele foi extraordinária. Os feitos de Jesus, os ensinos de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui, nunca outro fez. Jesus, ele é o divisor de águas. Ele é o homem extraordinário, o homem perfeito, o Deus encarnado. E nós cremos que Maria, virgem, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. E dentro do ventre daquela mulher que era virgem, uma adolescente fiel, que é um exemplo de fé, de obediência para nós, ela carregou no seu útero o próprio Deus, Theotokos. Maria é mãe de Deus. Jesus é Deus, é o Deus prometido, o Redentor prometido. E ele veio aqui, e quando ele nasceu, não teve lugar para nascer, lugar onde os homens nascem. Ele nasceu junto com os animais. E a vida dele foi extraordinária, foi maravilhosa, mas ele veio com uma missão. E a missão dele era realmente pagar o preço dos nossos pecados. E como que o preço do pecado é pago? É um justo dando a vida no lugar da vida do injusto. E no Antigo Testamento Deus mostra isso nos sacrifícios, nos rituais no Antigo Testamento, todos apontando para Jesus. E Jesus Cristo veio. Ele foi realmente traído pelo seu amigo, com um beijo. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu tudo o que nós não conseguimos vencer. Jesus, ele nos ensina com a sua vida que a última palavra não é a palavra da morte, porque Jesus venceu a morte. A última palavra que Jesus nos ensina, que a última palavra não é a palavra do ódio, é a palavra do amor. Que Jesus venceu o ódio. A última palavra não é a palavra do pecado, do diabo, do mundo. Não, Jesus venceu tudo. Jesus venceu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, independente da nossa morte física, nós não sabemos o dia da nossa morte física, a Bíblia anuncia uma consumação. Essa história tem um início e tem um fim. E nós caminhamos cronologicamente para o cumprimento deste fim. E nós estamos vivendo uma época que muitos talvez podem achar que estamos vivendo o fim. De acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter uma segurança de que nós não estamos no fim. Nós estamos perto, mas nós não estamos no fim. E pela palavra de Deus nós temos uma direção de que essa circunstância que estamos vivenciando hoje, ela é um instrumento de Deus para pegar pessoas que estão caídas no pecado e trazer de volta para Deus. E alinhar essa vida com a vida de Deus. E libertar essa vida de toda a prisão e fazer de fato essa pessoa uma pessoa livre. Uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, uma nova criatura. Então, eu fiz essa introdução, que foi um pouquinho longa, mas com o objetivo de mostrar aqui em Romanos 5:1, o texto sagrado que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto da palavra de Deus em Romanos é a justificação pela fé. Há muitas pessoas que pensam que são justificados por obras. A questão é que nós não podemos ser justificados por obras, porque as nossas obras, elas são manchadas pelo nosso pecado.
Então, de uma maneira essencial e intrínseca, o pecado, ele manchou toda a nossa vida. E por mais que seja boas as nossas intenções, elas são manchadas pelo pecado. Às vezes a gente faz uma coisa boa e às vezes aquilo envaidece o nosso ego. Já pecamos já ensoberbecemos. Ou às vezes fazemos algo bom para a pessoa, mas com esperança de receber algo em troca. Quando aquilo não vem, a gente joga na cara: eu te fiz isso e você não agradece. Então, por nós mesmos, e nenhum homem é capaz de ser justificado por si próprios. Tem um texto lá em Jeremias, o próprio Jeremias fala que o leopardo não pode mudar as manchas da sua pele, nem o etíope mudar a cor da sua pele. Se nós estamos acostumados a pecar, como nós vamos ser justificados pelas nossas obras, se nossas obras são manchadas pelo pecado? Então, por isso, a necessidade de alguém puro, de alguém sem pecado. E como não tinha nenhum homem puro sem pecado, por exemplo, Moisés, pecador, Abraão, pecador, Davi, pecador, Paulo, pecador, Pedro, pecador. Não tinha nenhum homem capaz de ser esse redentor. Então, o que Deus fez? Então, Deus se fez carne. O Criador se fez criatura. O Filho de Deus, ele veio aqui ao mundo e ele é a demonstração da imanência de Deus. O Deus que quer relacionar com o seu povo. O Deus que quer salvar o seu povo. O Deus que toma a primeira iniciativa. Então, esse Deus, ele mandou o seu Filho. E a palavra de Deus aqui em Romanos fala justificados. Nós somos justificados por meio da fé. Na medida que nós cremos em Jesus como nosso Senhor, e quando nós o recebemos como nosso Salvador, quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós temos consciência que nós somos pecadores e precisamos de Deus. Aqui, aquele provérbio, aquele ditado que eu citei, ele entra e ele é muito importante nesse momento, porque na abundância nós vemos a quantidade de amigos, mas na escassez nós vemos a qualidade. E tem horas que nenhum amigo humano pode ser presente na nossa vida, mas nós podemos ter a certeza de que temos um amigo e o nome dele é Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele disse: eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Eu vos chamo amigos. Ser amigo de Deus é algo tremendo, mas para sermos amigos de Deus, amados, nós precisamos ter essa compreensão de que nós precisamos dele. E é por isso que na escassez a gente vê a qualidade dos amigos, porque na escassez nós não temos para onde correr. Nós não temos recursos, nós não temos saúde, nós não temos dinheiro, ou se nós temos, mas às vezes o nosso problema, o dinheiro não resolve, a comida não resolve. Às vezes temos aquela situação de necessidade assim, que não é de coisas terrenas, mas é uma necessidade espiritual, aquele vazio. E a crise revela o vazio. O problema, a escassez, a dificuldade revela a nossa necessidade espiritual. Cada ser humano tem essa necessidade. E é interessante que Jesus está à porta e ele bate. E foi o versículo da minha conversão. Apocalipse 3, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. A justificação é pela fé. Nós não temos que dar as nossas coisas, nós não temos que flagelar os nossos corpos, nós não temos que penitenciar com sofrimentos a nossa vida para sermos justificados. Nós precisamos crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo ele veio aqui para nos salvar. Nós precisamos acreditar de uma maneira tão verdadeira que nós sejamos dispostos a entregar a Ele a nossa vida e falar: Senhor Jesus, de hoje em diante eu não sou meu, de hoje em diante eu sou teu, de hoje em diante eu não me considero dono de mim mesmo, mas de hoje em diante eu reconheço o seu senhorio sobre minha vida. De hoje em diante, o lugar mais importante da minha vida eu entrego a Ti. Por isso que a fé verdadeira, ela tem três passos que o Jesus Cristo nos ensinou. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, renúncia do seu eu,
Não é matar a si mesmo, é negar a si mesmo. É entender que o seu eu é pecador e carece da graça, carece da misericórdia e carece de Deus. Isso é renunciar. É falar, Senhor, eu recebo a Ti e quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar da minha vida. O meu eu agora vou colocar embaixo do Senhor. O segundo passo da fé verdadeira é tome a sua cruz. Essa cruz é toda aquela luta e adversidade de poder seguir a Jesus. É de saber que nós vamos passar caminhos apertados. Nós vamos ter que enfrentar, às vezes, pessoas não vão nos compreender, às vezes nós seremos mesmo perseguidos. Embora nós tenhamos assim um país livre, aqui no Brasil nós podemos cultuar o nosso Deus de forma livre, há nações que não podem. Há nações que não podem. Há nações que não há liberdade religiosa. Mas aqui nós temos a liberdade religiosa, mas muitas vezes essa liberdade religiosa ela é um engano, que às vezes nós nos tornamos muito mais prisioneiros de um comodismo, de uma zona de conforto, sabe? De uma vida de procrastinação. A gente vai procrastinando, fala, eu sou novo ainda, eu vou deixar para mim ter uma vida mais perto de Deus quando eu estiver mais velho. Agora eu vou cuidar com as coisas da terra. Então chega um tempo igual nós estamos passando, que a gente vê assim uma situação caótica, global, e está tendo já uma solução. A gente já vê de luz no fim do túnel. Eu creio nisso. Há vários dias atrás, a gente orando, e eu continuo orando, pedindo para que Deus mate esse vírus, traga serenidade aos nossos governantes, como eles estão tendo, graças a Deus pelos nossos governantes, traga união a eles. Nós precisamos nos submeter à liderança de Deus em nossas vidas, e precisamos confiar que Ele está agindo, que Ele está trabalhando, mas que Ele está dando a nós uma mensagem para a gente voltar para Deus, para a gente arrepender dos nossos pecados e para a gente segui-lo. Esse é o terceiro passo. Primeiro passo, nega a si mesmo. Segundo passo, toma a sua cruz. Terceiro passo, siga-me. E seguir a Jesus é uma jornada contínua de arrependimentos. De arrependimentos não de seguir a Jesus, mas de arrependimento dos nossos pecados. Porque Cristo, Ele sendo puro e santo, e nós sendo pecadores, por mais que sejamos regenerados, no momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, Deus tira o nosso coração de pedra, dá a nós um coração de carne, nos habilita a crer, abre os nossos olhos para crer, e quando nós cremos, e quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós então nascemos de novo, somos uma nova criatura, e a partir de então, começamos a andar com Cristo. E andar com Cristo pressupõe uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de humildade, uma vida de perdão, de generosidade, de altruísmo, uma vida de sabedoria, uma vida de impacto nessa geração, onde nós seremos sal da terra e luz do mundo. Então, meus amados telespectadores, a palavra de Deus diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós só vamos ter paz com Deus se nós formos justificados pela fé. E essa justificação é por meio de Jesus Cristo. Não há outro mediador. É Cristo Jesus o mediador. Por isso, Paulo, quando foi perguntado pelo carcereiro, o que faço para ser salvo? Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Nesta manhã, arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você realmente deseja isso, se você realmente entende a necessidade disso, faça isso agora. Eu sei que nós estamos vivendo uma situação que, além do coronavírus, nós estamos vivendo assim um desgaste religioso muito grande. Nós estamos vivendo assim uma saturação religiosa muito grande. Nós estamos vivendo assim isso é até um engano, tanta gente falando, mas a mensagem é Cristo. É Jesus Cristo que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho, é Cristo Jesus.
E eu creio que esse tempo que Deus está nos dando é um tempo para a gente consertar nossa vida com Deus, é voltarmos para Deus. Eu não creio, e não é porque eu não creio ou porque eu creio, não é isso. Mas no meu entendimento eu vejo que Deus, antes de exercer o juízo, Ele manda uma trombeta para que haja arrependimento, para que haja salvação. E antes de vir realmente o juízo, Deus está mandando uma trombeta, e o trombeta é o coronavírus. A trombeta é o coronavírus, que Deus está nos dando a percepção de que nós somos mortais, de que nós somos finitos e de que nós precisamos de Deus. E a palavra de Deus fala que nós só vamos obter essa bênção da paz com Deus, de ter a presença de Deus, se nós tivermos o Filho. Antes de você chegar ao Pai, você precisa de passar pelo Redentor. O Redentor é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados, esta é a reflexão para nós nessa manhã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero orar com você. E se na sua vontade, lá no seu coração, você quer seguir a Jesus, você quer realmente receber Cristo Jesus como seu Senhor, eu quero que você ore a Deus. Eu quero que você fale isso com Deus e fale verbalmente, fale isso mesmo para Deus. E eu quero que você também ore comigo, eu quero orar com você, sabe, em nome de Jesus. Vamos orar? Sem nenhum tipo, é você, se o Senhor te tocou, se o Espírito Santo tocou você, me usou para tocar sua vida, sabe, então se abra para o toque de Deus, se abra para a palavra de Deus e receba Cristo Jesus nessa manhã. Você pode estar numa igreja há muitos anos, mas talvez Cristo nunca esteve no seu coração. Talvez você pode ter o ledo engano de que você já é um cristão porque você frequenta uma igreja, mas frequentar uma igreja não é ser cristão. Ser cristão não é ter o nome arrolado na igreja. Ser cristão é ter o nome arrolado no livro da vida. Ser cristão é ter Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E andar de acordo com Cristo. Andar de acordo com o Evangelho de Cristo. Isso é ser um cristão. Não de nome, não de palavra, mas de coração, de mente, de vida. E nesse tempo Deus está nos dando a chance de ouvirmos essa palavra para nós. Vamos orar. Soberano Deus, Criador dos céus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. O Senhor é o Deus que transcende toda a criação. O Senhor não precisa de nada daquilo que existe para ser quem o Senhor é, porque o Senhor é Deus, o Criador. E o Senhor, sendo Deus, o Senhor é tão misericordioso, porque mesmo na queda, o Senhor não aniquilou a sua criação, mas o Senhor prometeu um Redentor para salvar o seu povo. Ó Deus, e agora nessa manhã nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir em nossos corações e possa regenerar vidas e converter vidas nesta manhã. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para convencer, ó Deus, essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque se o Seu Espírito Santo não convencer, ó Deus, é só o Senhor que pode convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, derrame graça, derrame salvação, derrame, ó Deus, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Ó Deus, abençoe, Pai, esses nossos amados ouvintes. Assim nós te pedimos, assim nós te clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor amado. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aí na nossa transmissão ao vivo, a Francisca Fernandes, Deus abençoe, a Paula Adriana, a Gilce Dias, a Sônia Regina, o Marcelo Aparecido, muito bem Marcelo, Neilo Silva, o Marcelo Freitas entrou agora, muito bem meus queridos irmãos, Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Nós vamos encerrar agora essa transmissão. Eu cheguei um pouquinho mais tarde hoje
Eu acordei um pouquinho mais tarde, mas Deus me deu a graça de conseguir entrar aqui e trazer essa mensagem para cada um de nós. Nós vamos, antes de encerrarmos, se você tem algum pedido de oração, eu gostaria que você colocasse aí o seu pedido de oração. E se você gostaria que nós orássemos pela sua cidade, coloque o nome da sua cidade, para que nós pudéssemos orar. Aonde você está morando, a cidade onde você nasceu, eu quero orar pelos seus pedidos nesse momento, quero me colocar como intercessor. E na medida que for colocando os pedidos de oração, eu quero pedir a todos aqui para nós formarmos uma corrente de intercessores, um exército de intercessores, intercedendo uns pelos outros. E antes de nós orarmos, eu quero passar aqui uma canção para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação, para falarmos com Deus. Vamos ouvir esse cântico? Deixa Deus trabalhar. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder, Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder, Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Amém. Essa música, eu lembro muito do Fabinho, lá de Rio Verde. Gostava muito de cantar essa música. Um abraço aí para os irmãos de Rio Verde, Goiás. Deus abençoe o Fabinho, o pastor Fábio, onde ele estiver nessa manhã, em nome de Jesus. Meus amados, deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te mostrar o que Ele quer para você. Deixa, sabe? Pare de lutar com Deus, renuncie, sabe? Se entregue, confie no Senhor, confie no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muito bem, nós vamos orar pelos nossos queridos. Temos aqui alguns pedidos de oração já. Nosso irmão Marcelo, ele pede oração por todos da sua família que estão lá em Diadema, pelos empregos de todos. Também o Lindomar pede por Jaú, Pindorama, Catanduva. Muito bem, meu irmão Lindomar. Também o Marcelo, já falei do Marcelo, pede oração
por Diadema. A Sônia pede oração pela família. Michele, Ismael, Celso, família. Libertação do Mike sobre as drogas, em nome de Jesus. Amém e amém. Também o Neilo pede oração, né? Ele pede: pastor, ore pelos meus funcionários por Mogi Guaçu, por Catanduva, por Itajobi, pelo Brasil, pelos irmãos em todo o Brasil. Deus o abençoe grandemente, amado. Obrigado, Neilo. Deus abençoe também você grandemente. Margarete pede também oração em São Paulo, né? Pela cidade que ela nasceu, e também por Araraquara, pela cidade de Araraquara. Vamos sim. A Gilson pede oração por Cachoeira Alta, Rio Verde. Ô, minha prima, vamos orar pela nossa cidade de Cachoeira Alta, por Rio Verde, por toda a nação. Muito bem. Sinomar, muito bom poder ver o Senhor pregando a palavra de Deus online. Obrigado, Sinomar. O Ivan pede oração, o Ivan Darini pede oração por Franca, que está com muitas indústrias, com problemas, indústrias paradas. Neilo pede também pelo Fábio. Muito bem. A Adriana acabou de entrar, a Tereza também acabou de entrar. Irmãos, nós vamos então orar por esses pedidos. E às 9 horas eu tenho uma outra transmissão. Eu vou orar, nós vamos dar aqui um break. E às 9 horas eu retorno de novo. E retorno com essa mesma direção. Vou voltar com outro texto da palavra de Deus e com outra abordagem de Deus para nós. Mas essa abordagem que eu trouxe hoje, ela nunca falta. Porque nós temos que pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Como ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar então. Dê as suas mãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos unimos agora, Pai, em oração a Ti, por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso Redentor, o nosso Salvador amado. E nós te pedimos, ó Deus, agora, nesse instante, por todos os irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão. Nós te pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, que haja salvação, Pai, salvação de vidas, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Ó Deus, dá a cada um aqui, ó Deus, a bênção da salvação, da vida eterna, da comunhão imperdível com o Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai, sobre esse homem, sobre essa mulher. Ó Deus, troca as lentes, ó Deus, da cosmovisão dessas pessoas, que essas pessoas possam enxergar a vida conforme a Tua palavra revelada, a Tua verdade registrada nas Escrituras Sagradas. Ó Deus amado, e nós oramos, ó Pai. Oramos pela vida do Marcelo, lá em Diadema, sua família, pelos empregos ali, Pai, daquele pessoal, ó Pai. Ó Deus, nós oramos também, ó Deus, pela vida da Sônia, pela sua família, Pai, a Fabi, o Tato, a Michele, a Sabrina, pelo Ismael, pelo Celso, pela Sandra. Oramos, ó Deus, por salvação dessa família, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, pela Margarete Grião, que está em Araraquara. Derrama sobre ela, Deus, sobre a sua cidade de Araraquara, sobre São Paulo, ó Deus, redenção, salvação, ó Deus, libertação, proteção, ó Deus, contra esse vírus, ó Deus, e salvação mesmo, ó Pai, nós te pedimos. Derrama, Pai. Oramos pela Gilcia, ó Pai, colocamos, ó Deus, Cachoeira Alta, a nossa terra natal, aquela cidade amada, aquelas pessoas queridas. Abençoe a cidade de Cachoeira Alta, a liderança ali, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a cidade de Rio Verde, onde moram meus pais. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque aquela médica, Pai, que estava infectada com esse vírus foi curada. A Ti toda a glória e todo louvor, Pai, pela vida dela, Pai, que foi restaurada em nome de Jesus. E assim também oramos, ó Pai, por todos que estão infectados por esse vírus, que o Senhor venha restaurar e curar em nome de Jesus. Oramos também por Catanduva, Pai, por Itajobi, por Mogi Guaçu, por Jaú, por Pindorama. Ó Deus, por Itajobi, nós te clamamos por Ariranha, por Pirangi, por Olímpia, por São José do Rio Preto. Ó Deus, pela nossa região aqui do Noroeste Paulista, pelo nosso estado, pelo nosso país. Ó Deus, pelos queridos que estão em Mato Grosso, ó Deus, por aqueles que estão fora do país, ó Deus, em Londres, ó Deus, o Bruno, a Eliane, que estão agora, Pai, na Inglaterra. Também, ó Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus, o Felipe Marrone, ó Deus, a Maria, o José Henrique, ó Senhor amado. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, os empresários, ó Deus, os professores, os diretores, os médicos, os enfermeiros, os policiais militares. Ó soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós Te pedimos, ó Deus, estenda as Tuas mãos e abençoe, Pai, abençoe o nosso país, abençoe o nosso planeta. E, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo venha operar, trazendo salvação,
trazendo regeneração e libertação espiritual, primeiramente, na vida, Pai, desta geração. E também, ó Deus, matando e acabando com essa infecção, ó Deus, com esse contágio, com essa pandemia. Ó Deus amado, guarde o emprego, Pai, guarde a vida econômica, Pai, guarde, Pai, as empresas, ó Deus, tem misericórdia, Pai, não deixe que o mal prevaleça, mas vença o mal com o bem. Em nome de Jesus nós te pedimos, nos ajude, Pai, também a ser promotores, ó Deus, do bem e agentes do amor, ó Deus amado, e mensageiros da salvação, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E agora, meus amados irmãos e irmãs, amados de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e o poder do Espírito Santo reine sobre vós e sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, obrigado aí pela sua audiência. Eudócio Santos, grande Rev Benones, um abraço. Ô, reverendo Eudócio, meu querido irmão, meu pastor amado, Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência. Felipe Pirangibe, um abraço, Felipe. Obrigado aí pela sua sintonia na nossa transmissão ao vivo. A Inês Ferrari, obrigado, Inês, pela sua audiência. O Helder da Silva Guiar, ô meu irmão, Deus abençoe, Helder, pela sua, Deus abençoe sua vida. E obrigado pela sua audiência aqui em nossa transmissão, em nosso programa, em nosso canal aqui da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Meus amados, como eu disse, nós estamos encerrando a nossa transmissão. Começamos às 7 horas e, se não me engano, às 7h30, e já são quase 9 horas da manhã, e nós ficamos assim muito edificados de estarmos juntos na presença do Senhor. E eu quero lembrar o versículo que nós meditamos nessa manhã: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos ter paz com Deus se nós tivermos fé em Cristo Jesus. Nós só vamos ter paz com Deus se nós realmente nos convertermos dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e realmente nos submetermos pela fé ao senhorio de Cristo. Porque é Cristo Jesus que pagou o preço. Ele é o Redentor. E tudo que Ele fez na cruz do Calvário é liberado e é aplicado naquele que crê. Então, nós só vamos ter paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus, entregue o seu caminho a Ele, entregue sua vida a Ele, seja um discípulo de Jesus, fiel, verdadeiro, e você vai ter paz com Deus. Uma ótima manhã, um ótimo dia. Eu vou resolver algumas coisas aqui em casa e depois, 9 horas, estarei retornando aqui para uma outra transmissão. Convido você para retornar depois e também para você divulgar esta mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, Ele veio para tirar o pecado do mundo, para salvar o seu povo dos seus pecados. Esta é a mensagem, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um ótimo dia, um grande abraço, Deus abençoe.